Bom dia e sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Barcelos. Hoje convidamo-o a descobrir um pouco mais sobre esta cidade marcada pela história, pelas tradições e pela cultura. Barcelos é conhecida pelas suas lendas, pelo artesanato único, pelos espaços culturais e também pelo desporto que mobiliza a comunidade. Ao longo deste programa, vamos percorrer alguns dos ícones que ajudam a definir a identidade desta cidade. Começamos por conhecer melhor Barcelos e a sua história. Depois, recordaremos a famosa lenda do Galo de Barcelos, mostraremos como é produzido este símbolo tão conhecido, visitaremos o Museu de Olaria, passaremos por um dos principais espaços culturais da cidade, o Teatro Gil Vicente, e terminaremos no desporto, com o Hóquei de Barcelos. Começamos então pela própria cidade. Vamos conhecer melhor Barcelos. Barcelos está localizada no noroeste do país e é uma cidade com cerca de 120 mil habitantes em todo o seu concelho, em que o centro histórico há cerca de 5 mil habitantes. É uma cidade caracterizada por um tecido industrial muito forte, primeiramente na questão da olaria, também o têxtil e ainda a agricultura, porque é uma cidade ainda com a parte uma parte agrícola ainda muito vincada e muito forte, e atualmente também é conhecida turisticamente como cidade criativa da Unesco, na categoria de artesanato e arte popular, e tem como artesanato o seu ex-libris, e é a rainha também do artesanato, e é um dos seus produtos turísticos mais fortes. Barcelos, a nível cultural, tem como o Galo a sua bandeira, não é? O Galo de Barcelos nasceu aqui das mãos dos artesãos locais e agora catapultou-se e acabou por ser o símbolo do país e o símbolo que leva Portugal também lá fora. A nível cultural também tem a importância do seu património histórico. Barcelos, Vila Condal, foi uma das primeiras vilas condais na época medieval, e também teve como berço também a sede de nascimento da Casa de Bragança, que depois foi também uma das dinastias das mais importantes, a última dinastia também do reino português. O artesanato, como disse há pouco, Barcelos é a rainha do artesanato, e Barcelos foi distinguida como cidade criativa da Unesco na categoria de artesanato e arte popular, e o artesanato exatamente é o principal veículo de promoção turística no país, com participações em feiras no estrangeiro, um pouco por todo o país, várias pessoas que nos visitam para verem o nosso artesanato, então, seja na Rota do Figurado, seja na Rota da Olaria, para participarem na Mostra de Artesanato, que é uma das maiores mostras de artesanato também do país, e é um setor que já movimenta valores significativos, e toda a comunidade artesanal, estamos a falar de mais de 200 artesãos em todos os tipos de artesanato, seja o figurado, a olaria, o ferro, o bordado de crivo de São Miguel da Carreira, a madeira, ou a cestaria e vime. Portanto, o artesanato é aqui uma montra multidisciplinar e que realmente leva Barcelos pelo país e pelo mundo fora. O Galo é aquilo que toda a gente quer levar daqui de Barcelos, aquilo que toda a gente se lembra dos pais, dos avós terem em casa, inclusivamente também no estrangeiro, seja Espanha, França, no Brasil, pessoas que conhecem o Galo de Barcelos, conhecem aquela imagem, conhecem o Galo de Portugal, ou seja, muitos até associam ao Galo de Portugal, não ao Galo de Barcelos, e depois quando vêm cá, muitos até ficam surpreendidos de saber que nasceu aqui, e é sem dúvida o objeto principal que as pessoas querem levar. Depois há quem leve uma minhota, ou uma junta de bois, ou um santo, peças do figurado de Barcelos que vão encontrando aqui nas lojas espalhadas um bocadinho por toda a cidade.
tem a principal vantagem, pronto, a nível estratégico, a nível geográfico, tem um posicionamento estratégico, porque facilmente quem fica cá em Barcelos, por exemplo, em 20 minutos está em Viana, está em Braga, está em Guimarães ou está no Porto. Isso é logo um fator positivo para alguém que procura ficar em Barcelos. Depois temos todo o artesanato, a gastronomia, estamos na região dos vinhos verdes, come-se bem, também seja o galo assado de Barcelos ou então todos os pratos aqui tradicionais do Minho, os rojões, as papas de serrabulho à moda de Barcelos, acompanhadas com o vinho verde. Barcelos também tem vários produtores, cerca de 15 produtores de vinho verde. Depois toda a parte cultural, patrimonial, Barcelos, uma cidade medieval, com vários séculos de história. A Feira de Barcelos também é um produto turístico, também um dos principais produtos turísticos aqui da cidade, que é uma das mais antigas e uma das maiores do país. Às quintas-feiras a cidade transforma-se completamente. Quem vem aqui a Barcelos uma quarta-feira ou vem a uma quinta-feira vê a diferença, seja de pessoas que vêm das redondezas à cidade, seja de turistas, principalmente em agosto, são dias em que as pessoas, ninguém se mexe na cidade, e isso, pronto, são os principais, um dos principais pontos fortes do que alguém que procura Barcelos quer vir conhecer. Uma cidade com história, tradições e uma identidade muito própria. Entre os símbolos mais conhecidos de Barcelos encontra-se um que ultrapassou fronteiras e se tornou famoso em todo o país. Falamos, claro, do Galo de Barcelos. Vamos agora recordar a história por trás desta tradição. Eu hoje vou-vos falar sobre a lenda do Galo de Barcelos. Vou aproveitar para desfazer alguns equívocos, explicar a história da lenda e, se calhar, retificar todos os pontos errados com que as pessoas andam a falar sobre esta lenda muito importante para a nossa terra. A lenda do Galo de Barcelos explica-se em duas palavras. Havia um peregrino que ia a caminho de Santiago de Compostela, passou por Barcelos ao fim da tarde e resolveu hospedar-se numa estalagem, num pequeno hotel. Acontece que nesse hotel existia uma estalajadeira que era muito bonita e ela apaixonou-se pelo peregrino. Mas o peregrino, que estava numa missão pia, numa missão santa, não lhe ligou nenhuma e então a rapariga resolveu armar uma vingança. Então escondeu, sem ele saber, uma colher de prata no seu saco, chamado bornal, e, passado alguns instantes, chamou a polícia a dizer que tinham sido roubados. Chega a polícia, que é o alcaide pequeno, que faz uma revista à estalagem, às pessoas, e encontram rapidamente a colher de prata escondida no saco do peregrino. Percebem que há ali um roubo, como a senhora tinha dito, levam o peregrino ao juiz, que estava em casa com a família e os amigos a preparar-se para jantar, recebe o alcaide com o peregrino e pergunta ao peregrino: então tu vais a Barcelos roubar? Nós aqui em Barcelos somos muito rigorosos com o crime. E o peregrino disse: eu nunca vi essa colher de prata na minha vida, eu não roubei nada, eu sou apenas um peregrino. E o juiz diz-lhe: não, nós aqui em Barcelos, com as provas contra ti, vamos-te condenar à forca. O homem, ao perceber que vai morrer por causa daquele crime que ele não cometeu, é iluminado pelo Espírito Santo e aponta para o centro da mesa onde tinha um galo assado e diz: este galo vai cantar a minha inocência. Ora, toda a gente começou a olhar para o galo assado e dizer: não, o galo está morto, está assado, como é que ele pode cantar? Ele está louco. Levam-no para a forca, que ficava lá em cima no alto do Areal, em Barcelinhos, e quando colocam a corda para enforcar o homem, em casa do juiz, o galo levanta-se da travessa, sacode as asas, atira molho para cima de toda a gente e começa a cantar. O juiz, ao perceber que há ali um milagre, vai a correr até à forca para livrar o peregrino da morte. Quando o juiz chega lá acima ao alto da forca, encontra o peregrino pendurado pelo pescoço, com a corda laça, mas não estava morto, porque o Santiago estava a segurá-lo pelos pés. Ora, perante este outro milagre,
o juiz manda soltar o peregrino e manda-o em paz, que depois ele segue para Santiago de Compostela. Diz a lenda que o peregrino vai a Santiago, regressa a Barcelos e manda construir este cruzeiro, que nós conhecemos como Cruzeiro do Senhor do Galo, por representar Cristo, o Senhor, o galo que cantou e o Santiago que segura o peregrino livrando da morte. Mas este milagre não é exclusivo de Barcelos. Nós sabemos que, pelo toda a Europa, este milagre está reproduzido em mais de 40 sítios em vários países. Na lenda que circula na Europa, porque esta lenda não é exclusiva de Barcelos, na lenda que, digamos, que vem escrita no Codex Calistinus, que é um livro dos milagres de Santiago, da Idade Média, a história é contada por um peregrino que vem com os pais e que, na estalagem, é acusado de roubo e é condenado e morto na forca. Os galos só cantam depois, porque os pais veem o filho a morrer na forca, decidem fazer a peregrinação de Toulouse até Santiago de Compostela e no regresso à cidade de Toulouse, já na França novamente, eles decidem visitar a forca para ver se o corpo do filho ainda lá estava, porque era costume não se enterrar logo os supliciados na forca. E quando chegam lá, encontram o filho vivo com o Santiago a segurá-lo pelos pés. Ele disse, mas isto é um milagre, e o filho diz, eu não estou morto porque o Santiago me salvou. E eles vão à casa do juiz, e é nessa altura que o juiz está-se a preparar para comer, porque tem 2 galinhas metidas num espeto, na lareira, e diz-lhe, o vosso filho está tão vivo como estas 2 galinhas. E as galinhas, por milagre, saem a voar, ganham outra vez penas, e saem a voar e a cantar do espeto. Portanto, para haver um milagre é preciso haver um fenómeno que seja sobrenatural. E o sobrenatural aqui é que ou há uma cura, quando umas pessoas estão doentes e é um milagre, porque é uma cura, apesar de estarem desenganados pelos médicos, não é? Mas neste caso há uma intervenção de um fenómeno extraordinário, que é algo que está morto ganha vida. E os milagres normalmente são narrados, são transmitidos e têm força por esta circunstância de algo que estava morto agora está vivo. Só pode acontecer porque Deus fez um milagre. Pode ser, nós sabemos que no Códex Calistinus era um rapaz, filho alemão, que veio com os pais. Aqui em Barcelos há uma adaptação dessa lenda, portanto tudo nos faz remeter, o cruzeiro, a gramática que aqui está, tudo nos faz remeter a esta estética, que afirma a importância de Barcelos no caminho de Santiago, porque era um local de passagem fundamental para quem vinha do sul para norte, ou do norte para sul, nas peregrinações do caminho de Santiago, mas este peregrino pode ser um referencial de todos os peregrinos que fazem o caminho de Santiago. A qualquer momento, nos perigos da estrada, podem-se ver confrontados com uma situação igual a esta ou parecida com esta. Ser reconhecido como um estranho, um estrangeiro, e que quando há um crime, normalmente o estrangeiro é o primeiro suspeito. O galo de Barcelos, o galo da lenda, a determinada altura passa a símbolo nacional, a símbolo de Portugal. Aquilo que nós conhecemos hoje como o galo de Barcelos, o galo preto, de pés azuis, com uma grande crista vermelha, todo preto e com aquelas decorações a imitar a filigrana, é uma invenção do Estado Novo, dos serviços de turismo do Estado Novo, que na década de 60, de 1960, inventaram um galo, uma peça que fosse o resumo, a condensação de todo o artesanato português, das cores, da filigrana e do barro. E claro que pegaram num elemento que já era bastante divulgado, que era o galo de Barcelos. O galo de Barcelos, na origem, tinha esta configuração. Era um brinquedo que se vendia nas feiras. Hoje é um talismã de boa sorte, é algo que nós temos todos na nossa casa, mas que é uma invenção dos serviços de turismo de Portugal da década de 1960.
Uma lenda curiosa que continua a fazer parte da cultura popular portuguesa. Mas, para além da história, o galo tornou-se também um símbolo artístico e artesanal muito presente na cidade. Afinal, como é que este famoso galo é produzido? É isso que vamos descobrir na próxima reportagem. Eu nasci no barro. Eu nasci numa família numerosa e a mãe é que trabalhava e nós estávamos de volta dela a ajudar. Nasci no barro. Mas depois casei, fui para a Espanha, para te dizer, fui para o barro outra vez. Fui trabalhar para uma empresa que era de um português em Espanha. E depois mudei, que ela fechou, mudei. Fui para uma de porcelana e, olha, para dizer-te a verdade, estivemos lá 24 anos, 25 na Espanha. E depois, olha, deu, como diz o outro, deu outra vez problema, a outra fábrica nunca mais abriu, está fechada. Mas era porcelana, boa. Viemos para casa, olha, nós estamos aqui há 31 anos, sempre isto. O meu falecido pai era sapateiro mesmo de profissão. E eu era a filha do sapateiro, quem me batizou depois foi o meu marido. Para quem namoras? Para a filha do sapateiro, para a sapateira. E fiquei sapateira, até hoje. Falo mais depressa sapateira se me chamar ao salão. Ó Conceição, muito pouco vou, não mais depressa sapateiro. Mas olha que se eu fosse a fazer uns sapatos como ele fazia, eu ia lá. O galo para Barcelos tem muito significado, muito. Digamos assim, é o símbolo de Portugal. Mas este é diferente. O ano passado fiz muitos galos, muitos. Dá muito trabalho, mas fica bonito. Eles não se pode fazer assim moles, senão eles partem. A umidade junta-se num sítio e depois, olha, cai tudo. Não dá para seguir. Nunca contabilizei para te dizer uma peça, nunca. Porque não dá, não dá porque a umidade que tem a pasta não dá para fazer seguido. Olha quantos tem aqui e vê as alturas dos bicos, nenhum é certo. Nunca meço uma peça para outra para ficar do mesmo tamanho, nunca. É o que sair da bola do barro que eu vá buscar aqui. Vou sempre olhando para ficar mais pequenos para baixo e depois maiores para cima. Até aqui foi para fazer o esqueleto, chama-se o esqueleto do galo. Aqui já esgravatei, já por o bico e o pelincano, a gravata, pronto. Já assinei, já furei, porque tem que ser furado. Tem um furadorzito aqui, porque senão, se tem ar por dentro no forno estoura, tem que ser furado. Se chegam aqui e eu não tenho galos, fico triste, porque este momento eu não tenho, só tenho o que depois vais ver lá dentro, um galo grande com o presépio embaixo à frente das patas. Não tenho mais nenhum. Mas tenho ali dentro um personalizado de concertina para um moço de Barcelinhos. Se me pedem, eu faço uma peça mais como a minha ideia. As pessoas também me dão a liberdade. Em caricatura a pessoa
não gosto de fazer. Gosto de fazer a meu gosto. E tenho sorte. As pessoas dizem que é caro, mas também a pasta é-nos cara, a energia é-nos cara. Eu, se for dos grandes, só me cabe 2, não cabe mais. Meu marido, ele é quem pinta. Vou-lhe dizer, só nas cores dos rabos são 14, e não parece tantas, mas são 14 que estão ali misturadas. São 14 cores. Das patas sai assim mais ao escuro, que andaram na terra. Estão sujas. Não é aquele amarelo vivo. Porque depois também é o forno que dá o último gosto. Se tiver mais uns grauzinhos de eletricidade, de calor, até disfarça um bocadinho as cores. E no amarelo notamos muito. Que haja mais colecionadores, mas que os que existem, que nos procurem. Tem que ter inspiração. E há que nascer. Para a vontade de querer, não é? Eu tenho formação de formadoras, eu e o marido. Mas formação para ser artesão, há que nascer. Tem que ser querer e dizer assim, eu sou capaz, eu vou fazer. Copiar não, porque quem copia depressa cai. Para termos vontade de fazer mais. Não é? Porque Barcelos é uma cidade cheia de artesãos e nunca houve formação. A minha terra, que é Galegos Santa Maria, eu digo que ali a terra floresce a arte. Mas eu vivo em Areias São Vicente, também há arte aqui. É Barcelos, tem muitas artes. Para mim. Não, aqui também há arte. Aqui também há arte. Mas também veio de Galegos. Que um dia eu vos vejo a fazer alguma coisa. Para isso estáis a estudar, não é? Mas, como vos sigo dizendo, para ser artesão não há escola. Mas é para sair perfeitinho. É para sair perfeitinho, sabes? Senão o meu trabalho não tinha tanto valor. Mas sabes uma coisa? Não é artesanato a 2, mas somos 2 a trabalhar no mesmo. Um trabalho cheio de detalhes que mostra bem a importância do artesanato tradicional. Esta ligação ao barro e à cerâmica está muito presente em Barcelos e é valorizada num espaço dedicado precisamente a essa arte. Situado no coração da cidade, vamos agora visitar o Museu de Olaria. O Museu de Olaria abriu ao público em 1963, não neste espaço, mas no espaço onde hoje se localiza a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Barcelos, Vila Viscaína, São Martinho de São Pedro e Vila Boa. Penso que ainda é a União das Freguesias, agora não posso precisar, que é ali por baixo do que é conhecido como o Castelo, que é o Paço dos Condes, de Barcelos. Abriu com o nome, na altura, de Museu Regional de Cerâmica, depois mais tarde, uns anos depois, mudou novamente de nome para Museu de Cerâmica Popular Portuguesa. Na década de 1980 veio então para estas instalações, mas continuou lá com a exposição permanente. O museu divide-se em 2 partes. Temos a nossa exposição permanente, que ocupa 3 pisos, onde podemos encontrar
peças de olaria dos vários centros oleiros do país, não só do presente, mas também do passado. Figurado de Barcelos, com um pequeno núcleo que é dedicado à primeira geração de artistas do figurado, não os primeiros a fazer, mas os primeiros a ser reconhecidos como artistas do figurado: Rosa Ramalho, o Mistério, Maria Sineta, Rosa Cota e a Ana Baraça. Depois temos também um pequeno núcleo nessa exposição dedicado aos países de expressão portuguesa: Timor, Angola, Brasil, Cabo Verde e Guiné, e ainda dois outros núcleos, um dedicado a um dos maiores ceramistas do concelho, João Macedo Correia, e a outra à cerâmica contemporânea do museu, que normalmente as exposições de cerâmica contemporânea realizam-se aqui onde nós estamos, na Sala da Capela, que tem uma periodicidade normalmente de 3 em 3 meses, e depois temos o outro espaço, além destes, aqui a Sala de Exposições temporárias de longa duração, geralmente dedicada ao figurado de Barcelos. As exposições, para além da exposição permanente, temos 2 salas, como referi: a Sala da Capela, dedicada às exposições temporárias de curta duração, que não vão além dos 3 meses, salvo algumas situações pontuais, e depois temos a Sala de exposição temporária de longa duração, onde realizamos exposições geralmente dedicadas ao figurado de Barcelos. Tivemos desde 2013 até há bem pouco tempo um ciclo dedicado às famílias do figurado. Normalmente são exposições que têm normalmente um ano. Quer no nosso acervo, quer em exibição, temos peças de ceramistas reconhecidos. Sobretudo diria que as peças de Rosa Ramalho, que são das mais emblemáticas que temos no museu, pela importância que esta ceramista teve, mas também toda a olaria que temos na exposição permanente, visto que consegue abranger os centros produtores de cerâmica mais emblemáticos e importantes do passado e do presente, desde as Caldas da Rainha até a olaria de Estremoz, passando também alguns pontos da Beira Alta e da Beira Baixa, que, sem esquecer, claro, como é evidente, Barcelos. As peças mais antigas do acervo do museu andam por volta do final do século XIX, início do século XX, e são peças de figurado, mas também algumas peças de olaria, que remontam à coleção original, que foi recolhida nas primeiras décadas do século XX e feitas pelo Joaquim Celeste Pais Vilas Boas, que é ele que está na origem da criação do museu, uma vez que durante a década de 50 doou essas peças que recolheu do norte ao sul do país, em especial em Barcelos, e doou-as à Câmara Municipal para a criação, e com esse intuito, de um museu dedicado à cerâmica. O museu oferece um conjunto de atividades relacionadas com a cerâmica, desde as visitas guiadas com atividade no fim, desde modelagem de peças de barro que podem ser alusivas a determinada exposição, ou seja, visitas guiadas com a temática subjacente a uma exposição que esteja a decorrer,
ou outras sem essa componente, normalmente pintura de azulejos, de galos, modelagem de peças de barro, entre outras. Além disso, contamos também com um conjunto de oficinas que são geralmente feitas por artistas que ou têm uma exposição em exibição ou que já expuseram aqui, mas também pode-se dar o caso de, não tendo ainda apresentado o trabalho aqui, numa situação esporádica, convidar outros artistas da área da cerâmica ou do figurado. Para além destas atividades, o museu, ligado à parte do estudo, da promoção, valorização e salvaguarda, vai acolhendo alguns eventos ligados a essa área, apresentações de livros, palestras, seminários, entre outros, dentro da área da cerâmica. A importância do Museu da Olaria para a cultura e para o turismo em Barcelos é muito grande, uma vez que, para além de concentrar um conjunto de peças, não só de Barcelos, mas também peças de vários pontos do país e em algumas zonas do estrangeiro, como os países de expressão portuguesa, ele torna-se um atrativo turístico para os visitantes, visto que, como já tivemos o caso de pessoas de outros pontos do país chegarem aqui e encontrarem peças que eram utilizadas na altura que eles eram mais novos, ou seja, o museu tem uma importância não só do ponto de vista turístico para atrair visitantes aqui, mas do ponto de vista histórico ligado à cerâmica e ao património imaterial não só do Concelho de Barcelos, mas também de outras zonas do país. Nesse aspecto, em relação a trazer também artistas não só do Concelho, mas de fora, divulga e tem um papel importante na preservação das manifestações culturais do Concelho e do país, visto que ele promove esse diálogo entre a comunidade, os detentores do saber, os artesãos, os artistas e os visitantes que tenham conhecimento e, nesse sentido, tenham conhecimento através das exposições e do espólio do museu, também torna-se um atrativo para passarem algum tempo e saírem daqui com outra visão sobre a cerâmica e com outra, agora falta-me a palavra, mas seria mais cultos, com outro conhecimento, com mais conhecimento, por assim dizer. Um espaço que preserva e valoriza uma tradição muito importante para a identidade da região. Mas Barcelos não vive apenas das tradições do passado. A cidade continua também a afirmar-se através da cultura e das artes. Seguimos agora até ao Teatro Gil Vicente. O Teatro Gil Vicente é um teatro com 123 anos, portanto tem uma presença na cidade ao longo de mais do que um século. Antes da sua recuperação teve uma fluência e uma fruição muito grande, muito do tecido cultural, associativo da cidade. Hoje em dia tem algo mais profissional, contudo foi sempre o local cultural da excelência da cidade.
Portanto, é onde a população barcelense e os que nos visitam revêem para ver as artes performativas, seja ela o teatro, a dança, a música, o cinema. Portanto, é no Teatro Gil Vicente que acontece essas ações culturais. O teatro tem também na sua missão trabalhar o tecido cultural barcelense, conjuntamente com o que melhor se faz no país e internacionalmente. Esta, se calhar, fusão entre estes três aspectos faz com que haja uma capacitação ou melhor, dos agentes culturais locais, dos artistas, das bandas, dos grupos. Portanto, esta, por assim dizer, junção entre estes três mundos faz com que os barcelenses ligados às artes tenham aqui uma oportunidade de apresentar no Teatro Gil Vicente, de ter palco, na nossa sala de residências de poderem criar. Portanto, todas estas ferramentas são aqui dadas no Teatro Gil Vicente. O teatro reabriu em 2013, ou melhor, ele ficou em 2008 pronto, em 2013 teve a sua inauguração e até hoje foram feitas algumas pequenas obras de melhoramento, principalmente na parte mais tecnológica, sejam elas de vídeo, de som, de luz. Portanto, houve esse melhoramento da sala. Quanto ao espaço visual, mantém-se desde a sua reconversão, não é? Em 2008. Tem tudo que um teatro de grande dimensão tem. Portanto, é constituído por uma bilheteira, um foyer, portanto, uma zona de entrada, uma zona de café-concerto, a sala principal, depois tem uma sala de residências e depois na sala principal, por exemplo, temos também um fosso de orquestra, temos uma teia, que é um espaço que nos permite mecanicamente mudar cenários. Portanto, todo ele tem uma composição moderna e contemporânea para receber todo tipo de espetáculos. Este espaço é pensado de uma forma plural para toda a gente. Portanto, nós fazemos espetáculo desde as grávidas. Portanto, a questão é que nós queremos desde os 0 anos até aos 60 e muitos, queremos que todos os públicos tenham acesso ao teatro. O público jovem é aquele público que nós queremos continuar, porque fazemos esse trabalho desde a pré-infância, na adolescência, com as escolas, mas queremos que os jovens venham em autonomia. E essa autonomia é dizer, eu também quero ir ao teatro, eu quero ir ver teatro, música, dança, a arte que for, ao cinema. Portanto, e por isso mesmo, a nível de programação também é pensada para os jovens. Os canais de comunicação também cada vez mais temos tentado trabalhar direcionado para os jovens, com a nossa criação da conta de TikTok, por exemplo, com um reforço no Instagram, para podermos chegar, para promover o que nós fazemos. Por isso, pensamos muito também num público mais jovem. Um espaço que continua a dinamizar a cultura e os espetáculos na cidade. E, para terminar o programa de hoje, falamos de desporto. Barcelos tem também uma forte tradição numa modalidade que reúne muitos adeptos, o hóquei em patins. Vamos conhecer melhor o hóquei de Barcelos. A cidade de Barcelos é dos poucos sítios, não o único,
onde o desporto rei não é o futebol. Estamos a falar que neste momento o Gil Vicente está muito bem, mas em Barcelos sempre foi o Hóquei Clube Barcelos, as pessoas já nascem, os miúdos nascem, e as primeiras prendas ou é uns patins ou é um stick, porque respira-se hóquei em Barcelos. E acho que isto tem um impacto na cidade muito grande, porque a comunidade barcelense de hoquistas é muito grande, é gigante. O hóquei patins ainda é um desporto amador, são poucas as equipas que trabalham como profissionais. Agora tenho a felicidade de estar numa equipa que é profissional, podemos treinar a esta hora da manhã, como estás a ver, porque por norma os treinos eram sempre às 9 da noite, quando as pessoas deixam os trabalhos e podem treinar. Posso-te contar o mais difícil de todos e o que mais me custou foi quando estive em Lisboa, em 2012, e houve uma altura da minha vida que eu não tinha absolutamente dinheiro para nada, porque o clube não me pagava, e eu tive muitas vezes de comer massa com massa, porque não havia dinheiro para mais nada. Somos um grupo jovem, somos um grupo com bastantes palhacinhos, digamos assim, por isso é uma relação muito boa e ao mesmo tempo, não só nos momentos bons, mas também nos momentos maus, nós unimos-nos muito e vem ao de cima aquilo que será a amizade, o amor que nós temos uns pelos outros, e é por isso que muitas vezes os resultados vêm daí, do grande trabalho do grupo que nós temos e do grande grupo que nós somos. E o hóquei já está na minha vida desde que eu nasci, porque começou pelo meu avô, depois o meu pai e os meus tios também foram jogadores, e agora eu, e a seguir vem o meu filho, que também já joga. Já conto com alguma experiência, já são 17 anos de sénior, isso é uma rotina que é fácil, mas uma das coisas que eu faço sempre no dia de jogos é que obrigo-me a que as refeições sejam todas feitas em casa, para me focando no que será o jogo. Nunca almoço ou janto fora no dia de jogo. Neste momento o Barcelos está no melhor momento de sempre, digamos assim. O ano passado conquistámos 2 títulos super importantes, um deles que estava, se calhar era o sonho de muita gente, nós conseguimos conquistá-lo. Por isso eu acredito que estou num clube em ascensão, num clube que não quer ficar por aqui, e vejo isso com bons olhos e acima de tudo com muito orgulho de fazer parte deste projeto. Isto é um facto, já tivemos momentos muito bons, já ganhámos a Continental aqui neste pavilhão. Agora estamos numa fase mais negra, mas que acredito que vamos ultrapassar. O melhor convite é que as pessoas pudessem ver presencialmente um jogo de hóquei patins. Aquilo que quando passa na televisão é totalmente diferente daquilo que se passa no pavilhão, o calor do momento, a atmosfera do público, o ambiente. Acho que é um desporto maravilhoso, acho que é um desporto muito bonito, e convido todos aqueles que ainda não tiveram possibilidade a assistir a um jogo de hóquei, porque eu tenho a certeza absoluta que vão gostar. Barcelos é dos poucos clubes, equipas, que consegue transportar em massa adeptos para os jogos fora. Nós nunca somos só a equipa que vai jogar, seja onde for o jogo, temos sempre meia centena de adeptos, pelo menos, a apoiar-nos. Vocês falaram muito bem da causa barcelense, porque não há claque como esta. São maravilhosos, estão em todo o lado, são sempre o nosso primeiro apoio. Por isso eu sou orgulhosamente OCB, eu sinto-me em casa aqui. E o impacto que o público tem connosco é sempre positivo, nunca foi negativo. O desporto, a cultura, o artesanato e as tradições mostram bem a riqueza e a diversidade desta cidade. Assim chegamos ao fim do Bom Dia Barcelos de hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem por Barcelos. Até à próxima!